Um programa é um conjunto de instruções, algoritmo, que manipulam informações, estruturas de dados. Essas informações, elas são representadas pelos diferentes tipos de dados e ficam armazenadas na memória do computador. O tipo de dados define que valores uma variável pode assumir, como por exemplo, se eu tenho uma variável do tipo inteiro, que em geral tem tamanho 4 bytes, 1 byte é um agrupamento de 8 bits. Cada bit é a representação binária de dois estados, 0 e 1. Então, 2 elevado a 8 vai me gerar 256 possibilidades de combinações de valores. Então, se são 4 bytes, 256 elevado a 4, nós temos esse valor. Pensando na representação negativa e positiva do número, então chegamos que uma variável do tipo inteira pode assumir valores neste intervalo. E também o tipo de dados define que operações que podem ser realizadas com uma variável. No caso, por exemplo, de uma variável do tipo inteira, podemos fazer basicamente operações aritméticas, como adição, subtração, multiplicação e divisão. Os tipos de dados eles podem ser classificados em simples, quando variáveis desse tipo podem armazenar um único valor. O valor pode ser um número inteiro, pode ser um número real, pode ser um caractere. Já os tipos de dados ditos estruturados, eles conseguem agrupar diversos valores, que podem ser numa estrutura do tipo cadeia de caracteres, ou uma estrutura indexada, como os vetores. Valores que estão relacionados entre si podem ser organizadas em tipos registros, e também para persistir dados podem ser usados tipos arquivos. Já os ponteiros, eles são usados para manipular endereços de memória, enquanto que as classes e objetos são inseridos dentro do contexto da orientação objeto. Os tipos de dados simples, portanto, são utilizados para armazenar um único valor, como por exemplo aqui temos 5 variáveis de tipos de dados simples, tipo inteiro, e cada variável então representa um endereço único de memória aonde serão armazenados valores numéricos do tipo inteiro. Depois, o acesso a esses valores se faz através da referência direta ao nome da respectiva variável. Então, vamos aqui, nesse código-fonte que foi inicialmente implementado, vamos tentar implementar um tipo de dados estruturado, no caso um vetor, para armazenar esse conjunto de valores. Nós temos 5 valores, então o tamanho do vetor vai ser 5. O meu vetor vai se chamar x e vou enumerar os valores 2, 7, 1, 3 e 5. Veja que a declaração de uma variável do tipo vetor é acompanhada dos elementos sintáticos colchetes. Aqui então estou indicando que eu tenho uma variável chamada de x, que é um vetor de n números inteiros. Como n foi definido como 5, seria um vetor de 5 números inteiros, e aqui estão esses valores relacionados. Uma variável que vai ser usada como índice para o vetor, e também vai ser utilizada como variável de controle de uma estrutura de repetição do tipo for. Essa estrutura de repetição vai me permitir percorrer por todos os elementos do vetor Então, aqui na hora de mostrar os dados armazenados no vetor, eu vou mostrar a posição e o valor que está armazenado na respectiva posição. Então, aqui aparece a posição. O primeiro especificador de formato eu vou usar para mostrar o valor da posição do item dentro do vetor. E no segundo especificador de formato, eu estou usando para mostrar
o valor armazenado na posição I. Então, vejam, no caso de uma variável estruturada, os dados, os valores são agrupados. E a individualização desses valores, no caso do vetor, se faz através da indicação da posição do elemento dentro do conjunto. No caso dos vetores, as posições são definidas a partir de zero, ou seja, o primeiro elemento do vetor fica na posição 0, o segundo elemento do vetor na posição 1, o terceiro elemento na posição 2 e assim por diante. Então aqui a gente tem um tipo de dado estruturado vetor, que permite o acesso dos elementos de forma indexada. Essa primeira declaração define o tamanho do vetor, aqui é a declaração do vetor propriamente dita. Nessa segunda parte da declaração, estou enumerando os valores armazenados no vetor. Essa variável funciona como o índice, ele indica a posição do elemento dentro do vetor. E, em geral, para processar elementos dentro do vetor, utiliza-se uma estrutura de repetição do tipo for, sendo que a variável de controle do for é o índice do vetor. Portanto, a variável de controle ela varia a partir de zero, porque zero é a posição do primeiro elemento no vetor, enquanto a variável de controle for menor que n, se indexa em zero, a posição do último elemento do vetor vai ser sempre o tamanho do vetor menos 1, sendo n 5, a posição do último elemento do vetor vai ser 4, n menos 1. E avança a variável de controle na estrutura de repetição for avança em passo 1, e aqui está sendo implementado usando o operador de incremento. Então, nesse processo de repetição, está mostrando os elementos do vetor. Nesse especificador de formato é o valor do índice, e nesse segundo especificador de formato mostra-se o valor armazenado na posição I do vetor. Então, vamos rodar. Veja, está lá. Na saída foi mostrado, então, os 5 elementos do vetor, mostrando a posição e o respectivo valor. Obrigado.